Hoje estarei falando sobre a certeza da salvação. Nos estudos anteriores já vimos o que é o pecado e seu efeito, a solução para o problema do pecado, quem é Jesus e o que é receber Jesus. Vimos também 5 aspectos que envolvem a salvação. Conforme já foi mostrado nos estudos anteriores, o pecado de Adão e Eva afetou e condenou todas as gerações após eles, o que inclui a minha e a sua geração, querendo você ou não. Esta é uma verdade que a Bíblia registra. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Romanos 5, 2. Como foi visto, morte quer dizer separação, ou seja, o homem foi criado por Deus para viver no paraíso, desfrutando da comunhão com seu Criador. Mas o pecado fez a separação entre Deus e o homem, conforme ensina o profeta Isaías. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Isaías 59, 2. Mas o que é o pecado, senão a desobediência à palavra de Deus? O pecado de Adão e Eva foi desobedecer o mandamento do Senhor que dizia: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16, 17. Já no Novo Testamento, encontramos o registro feito pelo apóstolo Paulo dizendo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Paulo também confirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, afastados estão da presença de Deus. Romanos 3, 23. Porém, ele diz que a única maneira de obtermos a redenção e sermos justificados, ou seja, declarados justos com perdão do pecado, é em Jesus. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. Também podemos encontrar esta verdade nos registros do profeta Isaías, que diz: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43, 25. É importante também lembrarmos que a Bíblia fala da segunda morte, a qual é conhecida como morte espiritual, ou seja, morrer fisicamente sem aceitar a oferta da redenção ou a salvação em Cristo, que tem como sentença a separação eterna de Deus. O apóstolo João registrou a palavra de Jesus que diz: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. João 5, 24. Parece-me que Jesus está trazendo à nossa memória: não cometam o mesmo erro de Adão e Eva, pois ouviram sua palavra e não obedeceram, e por isso foram condenados à morte. Agora isso não pode se repetir. O autor aos Hebreus lembra, pois aos homens
está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Hebreus 9, 27. Paulo também fala à igreja de Coríntios que um dia todos estarão perante o tribunal para o juízo. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. 2 Coríntios 5:10. Vejam que a única maneira de escapar da condenação eterna é aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É isso que a palavra de Deus está ensinando. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios 15, 21, 22. Sem Jesus não há salvação. Queridos ouvintes, podemos ver, mediante tudo que já foi explicado e esclarecido, salvação é o livramento do pecado e seus efeitos, mediante a ação graciosa de Deus em Cristo, para uma vida de glória com Deus, uma nova ordem de existência eterna. Sendo assim, não há como negar que aquele que não aceitar a oferta da salvação em Jesus Cristo sofrerá todos os efeitos dos seus pecados, incluindo a separação eterna de Deus e as temíveis angústias no estado de perdição. Vejam o alerta que nos faz o autor da carta aos Hebreus. Por isso, convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Hebreus 2, 1 e 3. Ouvintes, quero enfatizar mais uma vez: a salvação está em Jesus. É a Bíblia que está dizendo, veja, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em quem devemos ser salvos. Atos 4, 12. Porém, uma vez que o pecador se arrependa e reconheça Jesus como Senhor e Salvador, conforme orienta a Bíblia, que é a revelação do propósito de Deus, há algumas garantias ou certezas que precisam ficar bem esclarecidas no coração do salvo. A primeira garantia ou certeza é que a salvação é eterna. Todo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mesmo sendo recém-convertido, ou se você fizer isto agora e for com convicção, já pode desfrutar desta segurança. Vejam o que Jesus diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. 1 João 5, 12 e 13.
O evangelista João registrou esta verdade escrevendo as palavras que saíram da boca do próprio Senhor Jesus, que diz: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28. Isto prova que, além de ser uma certeza, ela é para sempre. E esta é a segunda garantia: a salvação eterna. Esta é a garantia para aquele que crê em Jesus, aceita e obedece à Bíblia. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5:9. Existem muitos que, apesar de dizerem ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador, não conseguem descansar nesta verdade, quando está muito claro. Vejam, o apóstolo João diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5, 11 e 12. Podemos lembrar mais uma vez também o que Jesus diz: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. João 5, 24. A própria palavra eterna quer dizer que é para sempre. Como pode então alguém deixar de ser eterno? Vou um pouco mais além e não tenho problema para repetir o texto que o meu Senhor e Salvador diz: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28. Me perdoe se você discorda de mim, mas é assim que o Espírito Santo tem me revelado. E por isso estou compartilhando com você que me ouve neste momento. Pois se não for assim, logo fica difícil de explicar que a salvação é pela graça de Deus em Jesus. Nenhum esforço que eu fizer me dará direito a este presente do Senhor. Por isso, falarei da terceira garantia. A salvação é pela graça. Deus salva pela graça dele. Paulo afirma esta verdade. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Isso quer dizer que a graça exclui qualquer ideia de mérito, seja o mérito das obras da lei, seja da fé. A salvação é um dom gratuito de Deus. Isso está muito claro quando lemos, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Também é importante entendermos que não é a fé que salva. A fé é apenas um meio que Deus usa para nos dar certeza ou convicção de que em Cristo estamos salvos. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas 2:16. Por outro lado, é necessário dizer que a salvação
conduzirá o salvo a fazer boas obras, não para obter a salvação, mas porque está salvo. E a sua referência na nova vida é Jesus. É isso que o apóstolo Paulo afirma na sequência do verso 10 de Efésios 2. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Porém, o fato de uma pessoa ser boa e praticar caridade não lhes dará o direito de reivindicar a salvação perante Deus, pois foi muito alto o preço que ele pagou para nos dar este presente, o qual não merecemos. Sim, graça quer dizer favor a quem não merece. A graça é a manifestação da expressão do amor e atitude concreta de Deus e seu Filho Jesus, conforme está escrito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Por isso, não há nada, nem valor ou esforço algum neste mundo que seja suficiente para pagar pela sua salvação. E tudo o que fizermos, temos que fazer por amor e gratidão ao nosso Deus. Quero falar ainda de mais uma de tantas garantias que temos na promessa da salvação em Cristo. A salvação é imediata. Esta também é uma certeza que você precisa ter. A salvação é, como já foi dito, um ato da graça de Deus. Porém, é a obra mais sublime que o Criador realiza entre os homens. E o que é mais legal, ela acontece num instante. Basta que o coração do pecador aceite a oferta e reconheça que precisa voltar para a presença de Deus. Lucas, o médico evangelista, registrou como Zaqueu, um homem pecador, foi declarado salvo por Jesus no momento em que creu e reconheceu os seus pecados. Veja o que ele registrou. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa. Hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:8-10. Vejam que no momento que ele reconheceu os seus pecados, houve uma atitude, uma mudança no coração daquele homem, e a primeira coisa que ele fez é reparar seus erros, e em seguida recebe o presente da salvação. Outro exemplo claro de que a salvação acontece no ato ou no instante que a pessoa aceita a palavra de Jesus é a do ladrão na cruz. Aquele malfeitor, quando aquele homem pecador reconhece Jesus e o aceita como o Salvador, ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ao que Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:42-43. Não houve
tempo para aquele homem se preparar através do batismo ou caminhar para conhecer mais. Não, naquele momento que ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, no último momento da sua vida ali, ele foi salvo. Porque a graça de Deus é assim. Basta haver o reconhecimento, o arrependimento e aceitar a oferta do Senhor, que você já está salvo. Assim eu quero concluir a mensagem desta noite, mas não antes de fazer um apelo a você que ouviu. Não endureça seu coração. Essa é a notícia mais importante que você já ouviu. E a sua decisão em resposta a ela poderá confirmar para a sua vida aquilo que Zaqueu ouviu. Hoje veio a salvação a esta casa. Hoje, agora, neste momento, Deus quer dar o presente da salvação. Basta você abrir o coração e aceitar. Amém? Vamos orar, agradecendo por esta palavra. Senhor, nosso Deus e Pai eterno, mais uma vez, diante desta palavra maravilhosa, nós nos rendemos. Eu, Senhor, me rendo, porque sei que ela é toda a verdade revelada, vinda do Senhor, e que ela é que nos conduz para a salvação eterna, através da graça, do amor, da misericórdia do Senhor, que naquela cruz pagou um alto preço quando derramou o seu sangue precioso para que eu e todo aquele que crê possa ser justificado, regenerado, purificado para a salvação e assim retornar para a comunhão junto do Senhor, pois não haverá mais pecado para nos acusar, porque o Senhor nos torna justos, justificados em Cristo Jesus. Por isso eu agradeço, meu Pai, porque eu já fui justificado. Mas eu levanto a minha voz agora, que esta palavra dita nesta noite possa promover a salvação na vida de todos aqueles que estão ouvindo. Assim como eu, um dia fui alcançado por ela, fui tocado pela fé e eu recebi como Senhor e Salvador da minha vida. Eu clamo e eu intercedo, Deus, por cada um que está nos ouvindo neste momento. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.